Os irmãos que a gente já convive aí toda semana aqui, e aos presentes novos também, que estou vendo pela primeira vez. E hoje nós vamos falar sobre os Mahatmas, eu me baseei na Carta dos Mestres, principalmente na primeira série que foi feita pelo um dos nossos presidentes, que conviveu de perto com a Blavatsky e com os mais antigos fundadores, que foi o Srinarazadasa. E alguns apontamentos também das últimas série de cartas que foram compiladas depois da morte de Blavatsky, no início do século XX. O que nós poderíamos falar, o que seria um Mahatma, o que seria um mestre de sabedoria? Segundo o glossário teosófico, o Mahatma é um termo sânscrito que literalmente significa grande alma ou grande espírito, um adepto de ordem mais elevada. E em Pali ele é chamado eles são conhecidos como Arhats, ou Harats, né? São seres que já liberados daquele período de aprendizado enquanto humanos, e liberto, portanto, do karma e das leis que nos dirigem, que nos afligem, eles passaram então ao nível superior e recusaram-se a prosseguir para o Nirvana pela lei do auto-sacrifício, e contraíram um corpo especial, e com esse corpo especial eles continuam ligados à evolução da humanidade, auxiliando de maneira direta ou indireta, através de discípulos, através de vários canais. E os dois mestres da fraternidade que nós vamos fazer uma ligação com as cartas que eu vou comentar, foram os dois mestres que inspiraram a Sociedade Teosófica, que foram o mestre Kuthumi e o mestre Moria. E especialmente o mestre Moria, que era o mestre que estava mais ligado a Blavatsky. Porém, ele, durante esse processo de contato através de cartas precipitadas, ele se ligou a uma pessoa que era o editor do Pioneer na Índia, e que não tinha sido treinado, ele não tinha treinamento oculto nenhum, não tinha conhecimento da parte espiritual, de yoga, nada. Era uma pessoa erudita da nobreza inglesa, e que foi tocado pelas reuniões que a Blavatsky fazia na cidade próxima ao jornal, e aqueles fenômenos que aconteciam nas reuniões de materialização que a Blavatsky realmente provocava, que era justamente era uma intenção que ela tinha de realmente gastar energias no sentido de acabar com o ceticismo das pessoas da época. O ceticismo era tão arraigado que ela precisava materializar alguma coisa, fazer algum fenômeno para depois ela passar os seus ensinamentos orais. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de mostrar uma transparência para a gente realmente localizar e entender onde é que estão esses seres, né, do qual nós estamos falando. Os dois mestres principais que nós estamos responsáveis por essas cartas, eles são da sexta iniciação, que formam justamente essa linha de atuação que parte lá dos três aspectos do Logos, parte da parte divina, né?
e que estão mais na linha de contato com a evolução da humanidade. E muitas vezes o mestre Kuthumi, para atender o pedido de contato com esses seres, ele se reportava ao Mahashoa, que muitas vezes se referia como chefe, meu chefe, né? Eu tenho que me reportar a meu chefe, então seria aquele que estava na sétima iniciação, o Mahashoa. E muitas vezes, e poucas vezes, eles se ligavam, contatavam com o Sr. Maitreya, que é o Bodhisattva, né? Será o próximo Buda na próxima depois que terminar a sétima raça raiz, será o novo Buda da sexta raça raiz. Então, nós vamos falar do mestre Kuthumi e do mestre Moria, primeiro raio e segundo raio. O mestre Kuthumi, na ocasião que ele passou a ser conhecido pela Sociedade Teosófica, ele era um Brahmani de Caxemira. Porém, no início da Sociedade Teosófica, ele tinha uma relação estreita com os Gelupas, os Ogor amarelos, né, que eram praticantes do budismo tibetano. E ele se referia a si mesmo, nas cartas que ele enviava, como morador das cavernas, aquém e além dos Himalaias. E perguntando-se a Blavatsky o que ele queria dizer com essa referência que ele fazia de morar aquém dos Himalaias, ela dizia que na Isenvel, que a doutrina aquém dos Himalaias é uma doutrina muito antiga, às vezes chamada de brahmânica, mas que na verdade não tem nada a ver com o brahmanismo como se conhece atualmente. E diz que a doutrina de aquém dos Himalaias é uma doutrina esotérica tibetana, o budismo puro antigo, que vem originalmente de uma só fonte da religião de sabedoria universal, e ele era muito familiarizado com os hábitos europeus, e escrevia e falava fluentemente o francês. E também escrevia paisagens de grande beleza literária. Agora, o Mahatma Moria, na época, era um príncipe Rajput. E essa casta de Brahmanes, os Rajputs, formavam a casta governante do norte da Índia naquela época. Ele era de quase 2 metros de altura, seu porte, e até meados do século XIX, muito pouco se sabia no Ocidente sobre esses mestres de sabedoria. Não se tinha referência nenhuma. E no Oriente, principalmente na Índia, os mestres já eram conhecidos há milênios, no meio dos devotos e yogis. No Ocidente, no entanto, só uns poucos discípulos aceitos conheciam seus mestres, mas eles guardavam essa informação de forma reservada por respeito e proteção a esses santos seres. O principal meio de divulgação da existência dos trabalhos dos mestres foram justamente a publicação, no início do século XX, de uma longa série de cartas. Aí perguntaram para o mestre Kuthumi como é que ele conseguia responder às cartas que esse editor solicitava através da Blavatsky. E a Blavatsky, por um processo eletromagnético, conseguia passar essa carta, transferir ela para um outro plano, e ela era imediatamente respondida através de notas na própria carta. Então a gente percebe que não havia fraude a partir daí, né? Então o mestre Kuthumi normalmente respondia às suas cartas, utilizando-se das margens das cartas que ele recebia
na época lá. E um fato interessante que a ciência não conseguiu explicar, que as cartas que ele escrevia, ela não era escrita sobre a superfície do papel, mas sim dentro da superfície. Então é como se fosse uma marca d'água que nós vemos no dinheiro, na nota, na cédula. Então aquela escrita ela não feria a parte externa superficial da folha. Então a pessoa conseguia ler e não se sabe que processo que poderia ser feito, nem o tipo de tinta que eles utilizavam. Então o mestre respondeu que para ele responder uma carta, ele deveria pensar bem, fotografando cada palavra, imprimindo no seu cérebro, para depois então ele precipitar essa carta e materializar. E o interessante é que ele não escrevia nada. E todos os adeptos, todos os discípulos que ele escolhia que estivesse na sua linha de tiro para poder realizar aquele trabalho e auxiliá-lo, transcrevia aquilo que ele passava, e o tipo de letra era o mesmo para A, para B, para C, sempre foi assim. Vários discípulos, mas o seu tipo de letra era caracterizado de uma forma única, que eu vou mostrar para vocês agora. A letra do Betume, que ele precipitava, era sempre dessa maneira. E algumas cartas, quando ele tinha que cortar alguma letra horizontalmente assim, ele cortava a linha toda. É interessante, ele parecia um processo de economia. Por exemplo, ele cortou esse T e já emendou aqui, cortou esse outro T aqui. Então era fácil de perceber, porque depois da acusação dessas cartas ter sido forjadas pela Blavatsky, e foi descoberta uma carta com o mesmo tipo de letra precipitado para a tia da Blavatsky, que depois da morte da Blavatsky, né, aquilo veio à tona. Porque até então ela tinha recebido essa carta e não sabia a referência fazer a ligação, nem estava de posse do pessoal da Sociedade Teosófica, estava lá na Rússia. Aí foram descobrir essa carta e viram que era o mesmo tipo de letra, e que realmente não havia como a Blavatsky ter forjado, e o Instituto de Pesquisas Psíquicas lá teve que voltar atrás na sua acusação de embuste das cartas, né? A Sociedade Teosófica, ela foi fundada em 1875 em Nova York, e em 1879 os fundadores Blavatsky e Oakut transferiram a sede para Bombaim, e em 1882 para Diyar, que seria na cidade de Madras, hoje Chennai, no sul da Índia. E 9 dias depois da chegada em Bombaim, o Siniti entrou em contato com outros, expressando o desejo de conhecer a Blavatsky, e depois de 2 dias ele mandou a resposta, e conheceram, e o Oakut então chamou esse contato com o Siniti, porque ele já tinha obtido a aprovação dos mestres, né, de um vínculo produtivo e uma amizade agradável. Porque a intenção dos mestres naquela época era se utilizar dessa pessoa influente do Pioneer, que era o Siniti, para divulgar a teosofia e, ao mesmo tempo, auxiliar, ter pessoas que pudessem, aliados, que pudessem acabar com aquela opressão inglesa que era muito forte naquele período. E através dessas 96 cartas desse segundo volume, eles profetizaram muitos fatos científicos, desde a descoberta de Plutão, que foi em 1930,
eles já vaticinaram, profetizaram. Eles também falaram nas cartas sobre a teoria que depois surgiu, a teoria do Big Bang, que foi o aparecimento dos universos. Também profetizaram aquilo que é discutido largamente pela ciência astronômica hoje, que são os buracos negros. E também falaram da física quântica e dos avanços recentes da biologia. Então, a gente sabe que para um Mahatma, né, o passado e o futuro são como um livro aberto. As cartas escritas entre 1880 e 1885 são ricas em antecipações sobre o progresso da ciência e o avanço da humanidade ao longo do século XX e XXI, e também dos séculos e milênios futuros. Eu selecionei trecho de algumas cartas que depois nós poderíamos discutir no final da palestra, porque não caberia numa palestra a gente ficar discutindo cada carta em si, embora cada carta tenha uma riqueza muito grande de ensinamentos. Se não pegarmos a carta mais polêmica que temos aqui, a 88, daria para a gente fazer um trabalho assim de um mês aqui de estudos aqui, né, de reflexões. Um seminário. Então, a carta 11 do primeiro volume que ele escreveu para Rumi, ele num determinado momento ele diz: nós não somos deuses, e até mesmo eles, nossos chefes, têm esperanças. Porque o Rumi podemos dizer assim, que Rumi era uma pedra no sapato, não sei se ele usasse sapato, né? Uma pedra no sapato do mestre, porque ele perturbava até chegar ao ponto de tirar a tranquilidade de um ser tão alto desse, e dizer que se aborreceu com tantas cartas perguntando a mesma. No primeiro volume, o Siniti, que relata no livro dele, O Mundo Oculto, ele havia solicitado, escrito uma carta para o mestre. O Rumi era um ornitólogo que era amigo do Siniti, que fez um vínculo também com o Siniti, né? Um vínculo, e ele tinha uma casa espaçosa, maravilhosa, ele tinha uma coisa bonita de se ver, entre aspas, que eram pássaros que ele havia catalogado, tudo empalhado lá, né? Tinha uma revista científica que falava sobre o progresso do seu trabalho de descoberta de pássaros, da fauna que ele havia pesquisado na época na Índia. E ele escreveu uma carta que queria esclarecer os mestres, que os mestres não podiam ter o conhecimento que eles tinham dos ocidentais, porque eles eram viajados, eram pessoas da nobreza que tinham dinheiro. Então os mestres precisaram, de uma maneira ou de outra, calar a boca de uma maneira muito sutil, através das respostas desse Rumi, né? E eles eram assim, mas o objetivo que eles queriam do Rumi, potencialmente falando, como pessoas para ajudar a libertação da Índia, foi achar uma representatividade no sindicato da Índia, né? Uma representatividade para que as pessoas pudessem ter uma voz de defesa, os hindus, né? Contra os ataques impensados dos ingleses. Então ele conseguiu depois ter uma cadeira lá e, a partir de então, fortaleceu esse sindicato. E aí, quando o Siniti manteve o contato, então, a autorização de escrever para o mestre. Então ele escrevia e passava essa carta para Blavatsky, então, fazer a conexão.
E numa reunião na sua casa, ele cita o seguinte: estavam sentados em diferentes lados de uma mesa grande e quadrada em meio ao aposento iluminado pela plena luz do dia. Não havia outra pessoa ali. De súbito, sobre a mesa, diante de mim, mas à minha direita, enquanto a senhora Blavatsky se achava à minha esquerda, precipitou-se uma carta espessa, que fez até barulho a hora que caiu na mesa. E aquilo foi do nada, por assim dizer. Foi materializada ou reintegrada no ar diante dos meus olhos. Era a resposta que ele estava esperando há 2 dias e estava impaciente já. E naquela reunião que eles fizeram na casa dele, com a Blavatsky e tudo, era a resposta esperada de Kuthumi, uma carta profundamente interessante que tratava em parte de questões pessoais e em outra parte continha grandes revelações, embora ainda obscuras, de filosofia oculta. Obscuras porque era um ensinamento novo para ele não sabia nada de ocultismo, teosofia, nada. E ele foi progredindo e o termo rondas, cadeias, anéis e tudo isso foi a interpretação dele que determinou essa nomenclatura que hoje encontramos nos livros teosóficos. Porque até então os mestres não falavam de anéis, de rondas, nada. Eles, no seu entendimento e submetendo a sua resposta, seu entendimento aos mestres, os mestres então autorizaram a que eles fizessem isso. A última carta, que foi precipitada em 1900, 9 anos após a morte de Blavatsky, eu vou ler um trecho aqui. Ele diz: a essência dos pensamentos mais elevados dos membros em seu conjunto deve guiar toda a ação da sociedade teosófica. Nunca tentamos submeter a nós próprios à vontade dos outros. Em períodos favoráveis liberamos influências elevadoras que impressionam várias pessoas de diferentes maneiras. Eu tirei esse extrato aqui porque é comum a gente achar que os mestres podem dirigir a vontade de alguma pessoa, algum membro, para ele realizar isso ou aquilo. Ele pode sugerir alguma coisa, mas quem dá o primeiro passo é sempre a pessoa, o indivíduo. Então, você dá o primeiro passo, então ele passa então, a te dar intuições, ajudar. O princípio fundamental do ocultismo é que cada palavra ociosa é registrada, do mesmo modo que uma palavra sincera e plena de significado. Nada posso fazer a menos que você me ajude. Isso ele estava falando com uma pessoa que queria orientação sobre seu trabalho na sociedade teosófica. Ajudando a si própria, tente compreender que em ocultismo não se pode voltar atrás nem parar. Um abismo abre-se a cada passo dado à frente. Outro fragmento aqui que diz assim: peça-lhe será dado, bata-lhe será aberto. Esta é uma representação exata da posição do investigador sério sobre a existência dos mestres. Esse Mohini, que foi um estudante teosófico que teve contato direto com os mestres e recebeu carta, ele está dizendo que qualquer um que, de uma maneira de investigação séria, que bata e procure um contato com esse mestre, e que procure investigar a existência dos próprios, com a devida seriedade, ele afirma que todos são recompensados pelo seu trabalho com conhecimento e certeza. A primeira carta dessa série é uma carta que foi destacada em opúsculos e em alguns livretos, dada a sua importância, que é a carta do Mahashoa. Ele diz assim: o cristianismo místico, isto é, aquele que ensina a libertação através do nosso próprio sétimo princípio, o Paramatma, o Goetis, libertado, chamado por alguns de Cristo, por outros de Buda, e é equivalente à regeneração, o renascimento e espírito. Será visto como exatamente a mesma verdade
no nirvana do budismo esotérico. Todos nós temos que nos livrar da nossa própria personalidade e o ser ilusório aparente, a fim de reconhecer o nosso verdadeiro ser em uma vida divina transcendental. Mas se não formos egoístas, devemos fazer com que outras pessoas vejam essa verdade e reconheçam a realidade desse ser transcendental, o Buda, o Cristo ou Deus de cada pregador. Esta é a razão porque mesmo o budismo exotérico é o caminho mais seguro para conduzir os homens em direção à única verdade esotérica. Em 1883, numa convenção internacional que teve em Adyar, o mestre Coutu me manda uma carta de boas-vindas, e no final dessa carta ele dá uma bênção em palavras que eu vou ler agora. Ele diz assim: que nenhum karma adicional seja atribuído àqueles que pecaram no ano que passou, em pensamento bem como em ação. Pessoalmente estão perdoados, que um novo ano e nova esperança iniciem para eles. Se a gente se deter ao que ele disse aqui, ele realmente viu o movimento kármico de todos esses que estavam presentes, e pelo seu conhecimento e pela sua responsabilidade, ele perdoou todos os karmas adicionais de pensamentos, ações e palavras que aquelas pessoas que participaram daquela convenção porventura tivessem praticado. Aí a gente percebe a força e a dedicação que esses seres realmente tinham na época e continuam tendo com a humanidade. Aí ele manda uma carta para o Mohini Chartij, que foi um membro da Sociedade Teosófica muito atuante, que diz assim: aquele que sacrifica sua própria estima e a conveniência dos códigos correntes e reconhecidos de honra, a fim de salvar uma causa justa, pode algum dia descobrir que alcançou assim suas aspirações mais elevadas. O egoísmo é a falta de autossacrifício. O egoísmo e a falta de autossacrifício são os maiores impedimentos na senda da Adeptara. A carta 44, como orientação para a palestra de um membro, ele diz assim: como uma orientação para suas palestras, com minhas bênçãos, para que ele possa trabalhar mais efetivamente para a regeneração de sua mãe caída, a Índia. E naquela época eles se referiam à Índia como sendo o local de nascimento deles. Parecia a maneira com que eles se referiam como se eles fossem hindus, dado ao carinho e afeição que eles tinham pela pátria índia, né? E todos que estavam engajados no trabalho de libertação da Índia, a gente sabe que depois foi o Mahatma Gandhi que, com contato com a Anibesa, com a Sociedade Teosófica e tudo mais, é que fez esse trabalho maravilhoso de libertação sem armas e sem derramar de sangue, né? Praticando aquilo que a gente conhece como a ahimsa, né? E a carta 88, que é a carta mais polêmica que tem, e na época essa carta foi escrita como uma resposta a uma carta a um livro que o Rumi estava escrevendo, que tinha um título desse livro, não era nem um pouco pretensioso, era Capítulo Preliminar sobre Deus, e ele submeteu essas notas ao mestre. E aí o que aconteceu? O mestre meteu uma carta tão contundente que muitos membros saíram da Sociedade Teosófica naquela época ao ler essa carta, simplesmente porque ele começa a carta dessa forma: nem a nossa filosofia, nem nós próprios acreditamos em um Deus, e muito menos em um Deus cujo pronome necessita de um inicial maiúsculo.
as pessoas condicionadas em ter algo a se apegar, algo a que possa salvar a sua alma, a um salvador da alma, né? E pega uma carta de mestres que até então eles não tinham conhecimento total das suas atividades, só aqueles que estavam mais próximos, né? E eles mandam uma carta tão contundente, controversa, coloca por terra todo aquele condicionamento que eles se pegavam, religioso, dogmático, não é? E as fileiras da Sociedade Teosófica ficaram realmente bem fraca lá naquela região quando eles soltaram essas. Então, tanto é que ao ler esse livro a gente vê que eles pedem para a gente pensar 2 vezes nas atitudes que vamos tomar depois de ler essas cartas, né? Então, vou colocar mais uma transparência. As perguntas que foram feitas ao mestre. Vamos ler na íntegra, que é interessante. Está legível isso? Aqui, ele diz assim: estou trilhando a senda correta, o discípulo. Meu modo de vida atual conduz ao progresso espiritual. Sou capaz de influenciar em grande medida meu próximo nascimento através da geração de bons cargos nessa vida, seguindo ardorosamente as tendências de meu coração, tal como ocorre hoje. O que deveria fazer para ter a honra de prostrar-me a seus pés sagrados? Isso foi feito para o mestre futuro. Então ele diz assim, que o processo de autopurificação não é trabalho de um momento, nem de poucos meses, mas de anos, podendo estender-se por uma série de vidas, e quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser seu período de promoção, pois ele deve desfazer os defeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à sua verdadeira meta. Quanto maior o esforço de alguém e quanto mais brilhante o resultado do seu trabalho, mais próximo ele estará do ligado de sua aspiração, se sua aspiração for autêntica. Uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para outro a determinação que finalmente o conduzirá à realização do seu desejo. DH viu-me em seu próprio corpo físico e pode mostrar o caminho para outros. Ele tem trabalhado altruisticamente pelos seres humanos através da sociedade teosófica e tem tido sua recompensa, embora nem sempre o perceba. Então essa é a resposta que o mestre Kuthumi deu para essa pessoa que estava realmente engajada no movimento teosófico e tinha uma predisposição séria e verdadeira de entrar na corrente, né? Mas contando com a ajuda do mestre. Então essas perguntas eu acho que cada um de nós podemos refletir no nosso recôndito, né? E à medida que nós formos estudando essas cartas, é um material mais de reflexão e meditação do que propriamente de conhecimento. Então gostaria de encerrar essa série de ação e abrir para alguma eventual pergunta ou algum complemento. Depois de materializar uma ação e depois vice-versa, eu não entendi realmente como é que era esse processo. Quando a Blavatsky recebia as cartas para remeter ao mestre, ela tinha um contato direto magnético com o seu mestre. E ela desmaterializava aquela carta de uma forma ou outra, ou mandava aquela carta para ele
mentalmente, ou não sei, o processo não é explicado. Era no mesmo papel, é isso? E a resposta era então no mesmo papel. Daquela forma de proporcionar uma marca d'água. Essas cartas ainda existem? Existe, está no Museu de Londres, né? Pelo menos uma parte. Uma parte. Ela pode ser manuseada, pode ser verificada por quem que... Manuseada não, porque eu acho que está bem protegido os manuscritos. Pode ser manuseada. E teve uma ocasião que ele estava no jardim do Trinity, que o Kuthumi mandou um discípulo levar um objeto nesse local, e todos estavam esperando que acontecesse o fenômeno. E esse discípulo foi, mas ele estava em carne e osso, só que ele, por um processo mântrico, ele se tornou invisível aos olhos dos que estavam lá. O processo, então, não foi um espectro, um processo parecido com Não. Não foi esse princípio? Não, é outro princípio, é um princípio totalmente diferente de desintegração e materialização. E precisa ver que todas as cartas existem nesse. Umas vezes, as outras viram outras. E ele mesmo falou que uma foi no carro que se pegou. Teve algumas outras que teve outros meios. Teve várias maneiras de contato dos mestres. Esse trabalho que a Blavatsky fazia de pombo correio ali, ela tinha essa caracterização, essa possibilidade de se ligar corretamente aos mestres, né? De uma maneira ideal e já pré-concebida desde o momento que eles resolveram fazer essa. Porque a princípio o Síndico queria falar diretamente. Aí os mestres consultaram o chefe, o superior, e falaram, não, tem que ser através da Blavatsky. E a Blavatsky fazia essa conexão. Tá? Muitas vezes a Blavatsky colocava, quando ela estava escrevendo a doutrina secreta, ela recebia os ensinamentos de uma maneira, ela tinha um aparato magnetizado pelos mestres lá no seu escritório, e ela via como um filme, né, uma coisa viva, né, coisa tal, ela escrevia. Ela tinha que escrever aquilo. Então ela não estava psicografando, ela estava vendo a coisa e estava escrevendo. É semelhante à psicografia, mas não pode se dizer uma psicografia. Mas isso não é as cartas. Isso são outros ensinamentos. Você tem ideia da última carta? Foi de 9 anos depois da morte de Blavatsky, foi para Nibésia. Então, porque existe uma explicação por que depois disso, ou até na atualidade, essas cartas não existem mais? A sociedade continua, houve uma transformação, as pessoas daquela época, logicamente, e não houve uma justificativa para isso. Eles deram o empurrão, né? Eles deram assessoramento no início da Sociedade Teosófica, e aquele contato que eles faziam era dentro do trabalho, do plano que eles haviam estabelecido, era até que a Sociedade Teosófica se firmasse nos seus alicerces, nas suas bases. Quando o Leadbeater, mais tarde, né, passou a receber carta também desses mestres, teve um contato com os mestres, percebeu que toda aquela avalanche de informações que tinham a respeito dos mestres estavam sendo entendidos de uma maneira errônea. Né? As pessoas queriam, porque queriam ser admitidos como discípulos. Queriam uma prova de que realmente eles poderiam manter um contato com esses grandes seres. E a dificuldade que esses grandes seres têm de contatar, a não ser em ocasiões especiais e por um processo de autossacrifício e também
de ordem da parte superior deles, porque a parte superior da fraternidade queria que naquela época houvesse um ensinamento que firmasse a fraternidade entre os homens. Através da Blavatsky, Sociedade Teosófica, e de outras correntes que já surgiram no final do século XVIII e XIX, eles estavam querendo atingir esses objetivos através dos vários raios, né? E essa interrupção das cartas, eu acredito, na minha maneira de ver, que eu não vi nada escrito, se tiver alguém que queira falar alguma coisa também, eu acho que foi porque a Sociedade Teosófica teria que andar então pelas suas próprias pernas depois.